a esquerda se apropria da religião. A esquerda não fala assim, não, vamos matar o pastor. Não, vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá e inserir nossos pensamentos na cabeça dele. De maneira que ele pode adorar o Jesus dele, o católico pode adorar Maria, né? Pode fazer o que quiser. Mas desde que eles defendam nossas bandeiras esquerdistas. É assim que a esquerda age. E isso teve resultado. Isso venceu. Essa doutrina venceu. Há um ídolo chamado esquerdismo em grande parte das igrejas evangélicas cristãs em nosso país. Eu vou dar um exemplo por meio de uma figura. Eu vou explicar como a esquerda é. A esquerda é uma espécie de parasita. Parasita. Sabe o que é um parasita? É um organismo que sobrevive sugando outro organismo. Um sanguessuga. Lá do seu trabalho. Você já deve ter usado essa expressão em relação a algum colega seu lá. Por que ele é sanguessuga? Porque ele não faz nada. E ainda assim, ele colhe os louros, como se ele fizesse. A palavra parasita significa isso. Aquele que come da mesa de outrem. Aquele que come da mesa do outro. É isso. Isso é um parasita. Há alguns parasitas que eles pegam o hospedeiro, o dominam, e sugam a energia desse hospedeiro. E não apenas isso, controlam a mente do hospedeiro. Esse aqui é um deles. Não sei se dá para você ver aí, mas há um inseto ali e há algo que parece um fiozinho de macarrão aí, não é? Esse é o hospedeiro. O macarrãozinho aí é o hospedeiro. Esse parasita aqui, o verme kamikaze, ele controla a mente do inseto de tal maneira que ele leva o inseto para as águas, coisa que não é o habitat natural dele. E leva-o a se afogar. Para quê? Para que ele se desenvolva. Isso é um parasita. A carcaça está ali, é o inseto. Mas quem controla é o parasita. É exatamente isso que é a definição de inúmeros pastores em nosso país. A carcaça está ali, sou evangélico. Mas a mente a controlá-lo é a esquerda. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Se existe um valor esquerdista, é a perversão sexual. Herbert Marcuse foi um comunista da escola de Frankfurt. Ele escreveu um livro chamado O Eros e a Civilização. Ele dizia que as nossas repressões sexuais estavam associadas ao trabalho e que nós deveríamos nos libertar disso e deveria se existir o sexo à vontade para a evolução da sociedade, por aí vai. Foi ele que cunhou a frase: façam amor, não façam guerra. Foi esse marxista. Ou seja, transe com todo mundo. Não vamos para a guerra do Vietnã. Por quê? Tinha uma questão comunista ali que eu não vou explicar. Mas enfim. Então, essa é uma bandeira esquerdista, a perversão sexual. Portanto, aqui você tem um exemplo clássico disso. Padre Fábio de Mello e pastor Cláudio Duarte. O padre Fábio de Mello, católico, crê em Maria. O pastor Cláudio Duarte diz crer em Jesus. E os dois estão ali. Religiões diferentes. Os dois extremamente tolerantes para doutrinas esquerdistas. O padre Fábio de Mello disse, sem problema, a gente não tem que se meter no casamento gay. A gente não tem. E o pastor Cláudio Duarte. A Tami, que é uma mulher, ela perguntou para o pastor Cláudio Duarte, e você é contra isso? E ele respondeu, sou contra, mas respeito. Em lágrimas. Como você pode respeitar algo que é imoral? Você pode dizer assim, sou contra o roubo, mas eu respeito. Sou contra a pedofilia, mas respeito. Se a homossexualidade é um pecado e na Bíblia era punido com apedrejamento, você não pode respeitar uma coisa dessa. Eu não estou dizendo que vamos sair matando gays, mas eu não respeito isso. Assim como não respeito aquilo que considero imoral. Mas aquela frase dele é para agradar a torcida. Ambos. Tanto a torcida evangélica quanto a torcida LGBT. Ao falar que ele é contra, ele então agrada os evangélicos. Ao falar que respeita, a Tami gostou também. Mas a Tami se converteu com a fala dele? Não, de maneira alguma. Deu um abraço, deu um beijo e no outro dia voltou para sua mulher. É até estranho falar. A sua companheira? A sua marida? Sei lá o quê. Então você percebe? Tem aqui um pastor, você tem aqui um padre, mas os dois batendo continência para a doutrina esquerdista. Ai deles em dizer, não, isso é abominável. Não,
Não, não, não, não, não, não, não. É exatamente assim que tem tocado a banda. A banda evangélica cristã tem tocado assim. Eles estão ali defendendo Jesus, aparentemente, mas a mente a controlá-los é esquerdista. Totalmente esquerdista. Totalmente. Por exemplo, o discurso ensinado na mídia, em todo lugar, é o discurso politicamente correto. Você não pode dizer que o homossexualismo é uma coisa errada, a homossexualidade é uma coisa errada. Você já viu algum jogador de futebol criticar isso quando o jornalista pergunta: o que você acha disso? Não, cada um na sua, né? Você já viu algum? Algum? Olha, até os próprios evangélicos têm medo. O único que eu vejo assim de maneira aberta a falar disso é o Silas Malafaia. O único. Eu o detesto como pastor. É horrível. Quando ele começa a pregar a Bíblia, esquece. Mas falando de política, pelo menos tem coragem. Em relação a um monte de pastor que prega de maneira correta, é um bando de banana, frouxo. Frouxo. Bando de frouxo. Ninguém fala nada. Nada. É o óbvio do óbvio. Porque é o discurso politicamente correto. Não pode falar o óbvio, que a Tami não é um homem. Você acredita nisso? Você acredita nisso, gente? Eu fiz esse vídeo, né, sobre a Tami e não contei aqui já, não fiz nenhuma piada, de nada de piada, não zombei. Eu só falei isso. A Tami não é um homem, gente. E aí, sabe o que eu ouço? Olha o que eu ouço. Ah, algum irmão conta, né? Ah, tava lá falando com um parente meu, qual igreja que eu frequento. Qual igreja você frequenta? Ah, Resgatar. Ah, quem é o pastor? Ah, é o pastor Rodrigo Mocelin. Já dá aquela, né? Ah, é aquele pastor polêmico? Eu sou polêmico? Por falar que uma mulher é uma mulher? Você acredita nisso? Chegamos nesse nível. Falar o óbvio é polêmica. É claro. Como eu disse, quem está acostumado a ouvir que a grama é rosa, fica chocado quando alguém chega e diz: não, é verde. É verde. Então você tem esse discurso politicamente correto. Não pode falar que um homem é um homem. Não pode dizer isso. Lembra quando o Enéas falou? Ora, se a sociedade for gay, ela vai deixar de existir. Aí o jornalista falou: com base no que você diz isso? Aí, ô louco, meu! Que isso? Como assim? Você não sabe? Homem com homem não se reproduz, você não sabe! Ok, esse é o discurso politicamente correto. Sabe qual que é a cara gospel dele? Sabe qual é? Não julgueis. Oh, esse pastor não tem amor ao expor. Você não tem que ficar criticando, porque Jesus disse que não veio condenar. Não, o que eles precisam é de abraços. Vamos ficar no semáforo dando abraços. É isso que as pessoas precisam. Um dia eu estava lá e a pessoa com a mãozona lá, né? Jesus te ama. Nossa, mas até coçou assim. Eu falei, olha, é o seguinte, mas tem um versículo lá que diz que Deus abomina o homem mau. Como é que é isso? Hã? Como é que é isso? Explica para mim isso aí. Está dizendo que Jesus me ama para mim? Você nem sabe quem eu sou. A pregação para o pecador não é